Graça e paz, queridos. Estamos aqui com a nossa 8ª palestra sobre o sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E nós vamos prosseguir aqui hoje com o assunto: o que a ordem de Melquisedeque nos ensina. Eu gostaria hoje de iniciar de uma forma diferente, lendo um texto aqui na Bíblia, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 8, no versículo 1 em diante. Eu vou ler alguns versículos para nós prosseguirmos nessa jornada. Hebreus 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem, segundo a lei, os da tribo de Levi, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra, está claro aqui, das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo terreno. Diz ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, a velha aliança, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma se estaria buscando um lugar para essa segunda. Essa segunda aliança, que é segundo um poder de vida indissolúvel, como diz ali no capítulo 7 de Hebreus. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Olha só a aliança. Diz o Senhor: na sua mente imprimirei as minhas leis, na sua consciência, no seu coração, no seu espírito. É lá que Deus imprime a sua lei. É dentro do seu subjetivo, é dentro de você. Não é no estereótipo, é para dentro do ser, para que a vida emane de dentro do ser. Essa é a aliança que Deus faz com o ser humano. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo,
nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiga e antiquadra a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquadro e envelhecido está prestes a desaparecer. Deus nos deu uma nova aliança, uma aliança eterna, dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito. Deus não é um Deus de geografia. A única geografia importante que nós precisamos ter essa percepção é a geografia do nosso espírito, a geografia da nossa mente, a geografia da nossa consciência, a geografia do nosso interior. É aí que o Senhor quer falar, é aí que o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele fala e ele opera. Maravilhoso esse texto. Ainda durante essa série de palestras, eu quero ministrar dentro desse texto de Hebreus sobre esse sacerdócio eterno de Jesus. Durante as palestras ainda a gente vai caminhar dentro desse texto. Nós já falamos muito sobre Melquisedeque, sobre o sacerdócio eterno de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque. E o que essa ordem nos ensina, que é o assunto de hoje? Ela nos ensina que há outros mundos, como disse na palestra anterior, pela fé, em Hebreus 11, os mundos foram criados. Muitas pessoas, mesmo não tendo o conhecimento do Evangelho, serão salvas? Nós precisamos compreender que Deus não está preso a nada. Deus não está preso a nomes de nada. Muitas pessoas receberão o Evangelho no seu espírito, talvez nem com o nome de Evangelho, mas com o espírito que o Evangelho representa. O Evangelho há um espírito, que é o Espírito de Jesus, que é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, como diz em Apocalipse, é o Espírito da profecia. O próprio Espírito de Jesus, ele pode atingir uma pessoa de qualquer linhagem, de qualquer tempo, de qualquer época, em qualquer lugar. Deus está livre para operar segundo a ordem de Melquisedeque, porque esse sacerdócio de Jesus, como li no texto agora de Hebreus, ele é um sacerdócio superior, baseado em superiores promessas. Se aquela aliança tivesse seu significado hoje, não se teria mais espaço para uma nova aliança. Mas como ela perde o significado e, como o texto diz, ela é antiquadra, envelhecida, perde seu valor e prestes está a terminar. E terminou, porque o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. E a pessoa pode crer em qualquer lugar, quando ela recebe esse Espírito de Jesus. A ordem de Melquisedeque, ela nos ensina: Jesus é o único e supremo sacerdote de todas as criaturas, de todos os universos. Ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote de todos os universos possíveis, de todos os mundos existentes, de todas as criaturas, desta criação e de outras criações. As coisas que nos são reveladas a nós pertencem, mas o que não está revelado pertence a Deus. E um dia, quando o nosso espírito for absorvido pela vida, nós
nós estaremos num eterno e perfeito estado. Ele, Jesus, é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8, ele diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Presta atenção nesse texto. Esse sacerdócio de Jesus não está preso a nada, não está preso à linhagem, a espaço-tempo, não está preso à linha de tempo, não está preso à geografia e genealogia. A linha do tempo de Abraão é apenas um elemento da revelação de Deus. Mas Cristo, antes de Abraão, ele é. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus quando esteve encarnado aqui. Abraão viu os meus dias e regozijou-se. A linha do tempo de Abraão é um elemento fundamental para que eu tenha um testemunho registrável, um testemunho concreto, tenha algo que eu possa observar, palpar. Mas, mesmo assim, Jesus é o sumo sacerdote de todas as criaturas, mesmo que não houvesse essa linha do tempo, mesmo que as pessoas não conheçam essa linha do tempo de Abraão, essa linha do tempo historicizável. A linha do tempo de Abraão é um testemunho concreto, evolutivo, crescente e consumado na encarnação de Jesus, que culminou com a sua morte 33 anos depois e a sua ressurreição ao terceiro dia. E hoje ele vive para sempre e está no meio de nós, está no nosso coração. Ele não nos deixa só, ele estaria conosco todos os dias. Esse Jesus se encarna na descendência de Abraão e salva a descendência de Abraão. Além disso, ele é o Cordeiro por toda a criação, por todas as criaturas que não sabem da existência de Abraão. O que importa nisso tudo é que alguém saiba da existência de Deus, e Deus sabe da existência de suas criaturas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Olha só que incrível. Leia Colossenses 1:6-17, olha o que diz lá. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, as suas criaturas. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Até o inferno existe em Deus, tudo existe em Deus. Se o inferno não existisse em Deus, o inferno seria a autodivinização do mal. É claro que nós sabemos, irmãos, que tudo que existe em Deus não necessariamente está em comunhão com Deus, porque a comunhão com Deus é um desejo consciente, deliberado. Ainda que o indivíduo não tenha a informação, mas ele se curve ao Espírito de Jesus, ele é aceito. Se o coração dele mostrar fé e se curve ao Espírito do amor e da graça, e viva segundo ele, segundo esse Espírito. A ordem de Melquisedeque nos ensina basicamente uma coisa: o vento sopra onde quer. João 3,8 diz: o vento sopra onde quer, o Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, aquele que tem a sua percepção para o Espírito,
tem a sua percepção para essa graça de Deus derramada por Jesus, quer seja na história, quer seja através do seu sacerdócio universal. João 1,9 diz assim: Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Paulo dizendo a Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,10: Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, mas especialmente dos fiéis. Ele é o sumo sacerdote de todos os homens, mas Ele gosta daqueles que são fiéis a Ele, daqueles que creem no seu nome, daqueles que se aproximam dele com fé. As epístolas de João, lá em 1 João 2, 1 e 2, diz lá que nós temos um advogado. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos pecados, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. É de quem se achega a Ele, debaixo desse espírito do amor e do espírito da graça, que chega no coração, que se abre para Ele em qualquer lugar. Ele é a propiciação dos pecados daqueles que têm o registro, a informação, a religião, a genealogia, o livro, o rolo do livro, as escrituras, o Novo e o Velho Testamento. Ele é a propiciação pelos pecados desses que têm tudo isso, mas também Ele é a propiciação por qualquer pessoa, pelos pecados do mundo inteiro, aqueles que não tiveram a informação. A ordem de Melquisedeque é apenas a liberdade de Deus operar onde quer, com quem Ele quer. E isso é a coisa mais óbvia do mundo. Não precisava nem ter esse nome de ordem de Melquisedeque. É apenas a liberdade de Deus. Ou você acha que Deus está preso a você, a sua igreja, a sua genealogia, a sua religião? Deus não está preso a nada. Deus está livre. Deus está fora da caixa. Deus não está numa gaveta trancado. Deus é livre. É dessa forma que a revelação, ali em Hebreus, no capítulo 7, conclui o que ele começou lá em Gênesis, no capítulo 14, passou por Salmos e também por Hebreus 5, 6, Hebreus 8, e se esparrama por toda a Escritura, não com o nome de ordem de Melquisedeque, mas com outros nomes, mas com o mesmo Espírito. Hebreus 6,20, Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O próprio texto de Hebreus 8,1 que lemos hoje, tem o texto de Hebreus 10, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, se tornando sacerdote eterno de Deus. Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus.
E tem muitos trechos que ainda vamos citar aqui nessas palestras, a respeito dessa ordem de Melquisedeque, não com esse nome, mas com o mesmo Espírito, trazendo o mesmo ensinamento. Agora, tem um texto que está na boca de Jesus, que é algo incrível, algo extraordinário. Lá em Mateus, no capítulo 8, 11 e 12, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, aqueles que têm a presunção de serem melhores do que os outros. Esse foi o ensino dessa palestra. Eu vou ficar por aqui, agradecer pela presença de vocês e aguardo vocês na próxima palestra, na 9ª palestra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Um abração.